I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. É o Bruninho BR. Oi, gente! Está começando mais um vídeo do meu canal. E o tema do vídeo hoje é coisas que eu fiz durante a minha graduação em matemática. Então, para quem não me conhece, meu nome é Elizabeth Bispo e eu sou formada. Eu sou formada em curso de licenciatura em matemática pela UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, eu vou contar pra vocês o que foi que eu fiz durante os meus 4 anos e meio de curso, né? Eu comecei a minha formação em agosto de 2015, certo? E quando eu comecei, eu não fazia nenhum projeto, né? Porque eu tava ainda me adaptando e não tem muitos projetos pra quem tá começando. É mais pra quem tá no segundo pra frente. Em 2016, quando eu estava no segundo semestre, eu tentei fazer monitoria para uma das disciplinas que eu tinha pago no primeiro período, mas aí eu não passei na prova. Uma amiga minha que passou. Porém, eu fui chamada para fazer outro projeto. Pelo meu bom desempenho, né, no primeiro semestre, meus professores me indicaram para participar de um programa chamado BIA, Bolsa de Iniciação Acadêmica. Nesse projeto, eu tive um orientador que era um professor do departamento de matemática, e ele me deu um tema, né, pra gente estudar durante um ano. Esse projeto tinha duração de um ano. Nesse projeto eu estudei sobre grafos, a teoria dos grafos, para entender o problema das pontes de Königsberg. Então a gente usou a teoria dos grafos para poder, né, resolver este problema. Nesse tempo que eu estava fazendo esse projeto, tinha as disciplinas, né? Então, no segundo semestre eu paguei uma disciplina chamada Cálculo 1, que a gente estuda derivadas, né? Técnicas de derivação e tudo mais. Taxas relacionadas, otimização. E no terceiro semestre eu tentei outra monitoria. Nesse caso, a monitoria do Cálculo 1 que eu tinha pago no semestre anterior. Nessa eu passei. Então, eu fiquei com a bolsa do projeto BIA e era monitora de Cálculo 1. Então, o projeto BIA acabou e eu era monitora de Cálculo 1. Mas aí, uma professora que tinha sido minha professora no terceiro semestre, quando eu cheguei no quarto, ela me chamou para fazer PIBIC, que é o Programa de Iniciação Científica. Então, assim que saiu o resultado do projeto, que a gente conseguiu uma bolsa na FACEP, eu desisti da monitoria de Cálculo 1, certo? Para ficar só com o projeto do PIBIC. Porém, antes de entrar no PIBIC, eu decidi que queria ser do diretório acadêmico da matemática, porque o nosso DA só tinham 2 alunos e eles não conseguiam administrar as coisas, preparar eventos e coisas do tipo, porque tinha um grupo pequeno e o mandato deles estava acabando. Então, eu reuni alguns amigos do curso, perguntei se eles tinham interesse, e aí eu decidi começar o DA, um novo DA, né? Porque tinha um, mas aí eu comecei outro DA, porque ia ter eleição, Eleição, e como sempre, chapa única, porque ninguém quer, né, essa responsabilidade, que é coisa de doido, mas aí, como eu sou doida e gosto de coisa doida, eu aceitei. Eu decidi, né, fazer essa loucura, mas deu super certo. Se vocês perguntarem a qualquer aluno do departamento de matemática, eles vão dizer isso. Nessa primeira iniciação, que iniciou quando eu estava saindo do quarto período, eu estudei sobre a equação do calor. Interessante, né? A gente usou a teoria de EDO e EDP, equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais, para entender o problema do calor, mais especificamente o problema da condução do calor em uma barra de temperatura uniforme. E nesse meio tempo eu ia preparando trabalhos para
participar de outros eventos fora da instituição. Eu fui para, eu não lembro assim as datas nem os períodos, mas eu fiz apresentações em outras instituições. Eu fui para Nazaré da Mata, eu fui para Campina Grande, fui para Pesqueira, para fazer apresentações de trabalhos que eu tinha desenvolvido na minha instituição junto com a minha orientadora. Outros orientadores também, porque eu tive mais de um orientador. Sim, voltando, eu passei 7 meses sendo monitora de cálculo 1. Aí eu tive 2 orientadores. E aí, depois dessa primeira iniciação, eu tive uma segunda iniciação com a mesma orientadora. Nessa segunda iniciação, o tema era o teorema da categoria de Baire e o princípio da limitação uniforme. Aí a gente precisou da teoria de espaços métricos para poder estudar esse teorema, né? Espaços métricos completos, toda a teoria de espaços métricos. Só que durante este projeto, desde o terceiro período, eu gostei muito da disciplina chamada Álgebra Linear. E eu tinha decidido que eu precisava ser monitora desta disciplina. Então, assim que abri o processo de monitoria, eu fiz e passei a ser monitora de Álgebra Linear. Passei pouco mais de um ano sendo monitora de Álgebra Linear. E eu amava essa disciplina, foi uma das minhas preferidas da graduação. Na minha grade tinha Linear 1 e 2, então eu era monitora das 2 disciplinas. E nesse tempo também, como eu era do DA, a gente organizou um evento que era o Encontro dos Estudantes de Matemática e dava suporte em outros eventos também, como a CEMAT, mas esse foi o principal porque o DA que organizou com a ajuda da coordenação. E foi uma experiência incrível organizar um evento, pessoal. Maravilhoso. Isso, durante a minha graduação eu tive contato com um pouco de tudo, assim. Posso ter esquecido alguma coisa, mas no geral foi isso que eu fiz. E eu gostava de fazer, eu fazia com vontade mesmo. Porque eu acho que é isso, se a gente faz alguma coisa que a gente queira de verdade, a gente faz bem. Se a gente faz sem querer, talvez não dê muito certo. No último semestre eu comecei a digitar minha monografia, porque eu fiz a monografia na minha graduação e é tenso. Mas ninguém morre não por causa de uma monografia não, tá, gente? É muito trabalho, muita coisa pra fazer, mas no final dá certo. De todas essas atividades e tal, eu fiz muitas amizades, eu aproveitei bastante, saí com os meus amigos. E é isso, façam de tudo na graduação, o máximo de coisas que der, mas com suas limitações. Não vão fazer muita coisa e no final ficar sobrecarregado, porque aconteceu isso em alguns períodos, assim, quando eu fui juntando coisas a fazer. Porque além desses projetos, eu tinha disciplinas, né? A cada semestre, 5 disciplinas para fazer. Então, termina que se você faz muita coisa, você não consegue fazer nada. Como eu sempre fui assim, de gostar de fazer tudo e gostar de participar das coisas, em alguns semestres eu tive sim uma dificuldadezinha, deixei uma disciplina aqui ou ali estudando menos, mas nunca reprovei. Eu sempre tentava dar o meu melhor, tá? Que é isso que vale. E no final saí muito satisfeita pelo que eu fiz, pelas coisas que eu participei. Posso ter errado em alguns momentos, ter feito coisa demais, mas no final tudo é aprendizagem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa tour pela minha graduação, quer dizer, essa mini tour. E espero que vocês, se tiverem essa oportunidade, façam essas coisas, tá? Quem é da área de matemática, quem não é da área de matemática, aproveitem a graduação de vocês, aproveitem esses 4 anos, 5 anos, 6 anos, depende muito da graduação aí, e façam o máximo que der, mas com suas limitações. E é isso, se inscrevam no meu canal, deixem um like de vocês, ativem as notificações para vocês ficarem sabendo sempre que eu gravar algum vídeo. Me sigam no Instagram, tá aqui, ó. Deixem as sugestões de vocês lá, eu vou deixar algumas caixinhas para vocês deixarem sugestões e perguntas para mim, para responder em outros vídeos, tá? E é isso, tchauzinho, até o próximo.